Mas veja só, o Lauro Jardim ontem estava expressando algo que eu leio com uma certa preocupação por parte dos ministros, né? E dos outros brasileiros que possam ter sido alvos aí, né? Da revogação de visto. Rubio diz que os Estados Unidos caçaram visto, né? Do ministro e seus aliados, mas o comunicado oficial ainda não chegou. Uma alta autoridade do governo federal entrou em contato na tarde de ontem com o Serviço Consular da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, pediu oficialmente informações sobre os vistos dos ministros do Supremo e do PGR Paulo Gonet, né? Quer saber se a turma perdeu ou não perdeu o visto. A resposta foi que nenhuma comunicação oficial teria vindo da Casa Branca, né? Relativa ao cancelamento dos vistos. E o Lauro Jardim comenta, né? Nada disso indica que a comunicação oficial não vai chegar, ou que os vistos não tenham sido caçados, afinal, o Rubio fez a postagem. Mas, no mínimo, poderia indicar que a burocracia americana está lenta, ou, sabe-se lá, o governo dos Estados Unidos está querendo testar se algum dos ministros se arriscará a entrar no avião e desembarcar em solo americano. Aí, quando chegar lá, descobre, né? Na alfândega lá, né? O cara crachá na hora que apresentar o passaporte e o visto. Ô, rapaz, deixa eu te apresentar aqui uma salinha pra tu bater um papo com a galera, né? Acho que tu vai ter que voltar pro Brasil. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe, e essa preocupação você consegue compreender fácil porque eles estão preocupados, porque os nossos ministros são pessoas muito inteligentes, que precisam salvar o planeta da extrema-direita. Você vê, né? O impacto da sanção dos Estados Unidos na agenda de Barroso no Supremo, usado para pressionar os ministros, né, a livrar Bolsonaro. Antes do anúncio dos Estados Unidos, o ministro tinha convites já aceitos para falar nas universidades de Yale, Stanford e em Nova York. Barroso mantém ainda uma ligação permanente com a Universidade de Harvard, é o mais afetado pela sanção ao Supremo. Os Estados Unidos estão perdendo a oportunidade de ouvir uma mente brilhante, uma mente iluminada. Piadas à parte, isso aqui que é sério. Ministro inclui o deputado Felipe Barros em inquérito de Eduardo Bolsonaro. Um advogado do Paraná resolveu fazer uma peça, apresentou, né, junto à Suprema Corte, a Suprema Corte acatou e inseriu Felipe no inquérito. E aí na peça você vê lá que o advogado, é Benedito o nome dele, aponta várias coisas que o Felipe fez frente à Comissão de Defesa e Relações Exteriores, né, a CREDEM. E tá aí, né? Isso porque comissões não serviam de nada, mas tá lá o Felipe. É incrível, rapaz. É incrível. Cotado para ser senador, né? Incrível também, né? Todo mundo da direita que é apontado aí, eu venho deslanchando para ser senador, toma uma chamada. O que eu posso falar, né? Tarifaço traz viés desinflacionário ao Brasil, dizem técnicos do governo. A turma tá resolvendo fazer uma limonada, né? Pra ver não ser tão amarga. Essa é a preocupação do governo Lula. Para os técnicos, a sobretaxa de 50% tende a pressionar em boa medida não apenas a atividade econômica do Brasil, mas também os preços. Bom, pressionar a atividade econômica, eu acho que é para baixo, né? Então não é pressionar a atividade econômica, é crise econômica. E os preços, bom, muitos setores aí apontam que no primeiro momento, sim, eles vão vender no Brasil por um preço mais barato, mais acessível, para tentar conter os prejuízos, mas e depois? E depois? Ninguém vai querer continuar produzindo tendo prejuízo. Num primeiro momento você vai ter um preço mais barato. E depois? Ninguém tá pensando nisso, né? A Renato diz, a tentativa de apresentar um tarifaço como algo desinflacionário é uma inversão completa da lógica econômica. Essa leitura ignora o contexto central. As tarifas de 50% anunciadas pelo Trump não são fruto de uma disputa comercial convencional, mas de uma resposta direta à instabilidade institucional brasileira, ou seja, o mercado não está sendo punido por ineficiência econômica, mas por um risco sistêmico. Fontes. Governo monitora a retirada do Brasil do SWIFT, pois nada pode ser descartado. E Renato saca uma coisa que eu acho que é a parte mais pertinente mesmo, que é o verbo utilizado, monitora.
Monitorar é quando você está parado olhando. Você está aqui, ó, assim. É um negócio passivo. Não tem nenhuma boa vontade de tentar resolver. Você só está olhando com o dedo cruzado, numa espécie de torcida. Aí ele diz, ó, a matéria diz mais pelo que tenta suavizar do que pelo que de fato informa. Quando o governo afirma que monitora a possibilidade do Brasil ser excluído do SWIFT, o verbo já entrega tudo, não é estratégia, é torcida. Um governo que começa a considerar cenários que até pouco tempo seriam impensáveis, já dá sinais de que perdeu o controle da narrativa e da credibilidade. A questão agora não é mais se o Brasil será ou não retirado do SWIFT. A pergunta é o que o país está disposto a fazer para evitar esse tipo de desfecho. Até aqui, a escolha tem sido fingir normalidade. O que tudo indica, Washington não negocia com narrativas, reage a fatos, e os fatos estão se acumulando. A política externa dos Estados Unidos começa a tratar o Brasil como uma jurisdição de risco, e não vai ser com lobby ou nota de repúdio que vai mudar. Duas coisas sobre o mesmo assunto, né? Uma nota da Veja, uma do Globo, com a notícia que deveria colocar muita gente para pensar. Muita gente deveria estar pensando. Porque a galera vende aquela história que eu rejeito, né, por diversas vezes. Não é que o Lula não goste do Maduro, mas o governo Lula 3, acima de tudo, prioritariamente, é um governo globalista. Aí tá ali, ó, matéria da Globo. Venezuela surpreende e passa a cobrar tarifas de até 77% nas exportações do Brasil. A Danilo Thomas comenta assim: a gente podia dominar esse mercado, dominar, mas temos um presidente que saiu da cadeia por um acordo com os democratas e só faz o que eles mandam. Lê a democratas como o bloco globalista. E eu comento, né? Evento número 453.442 que expõe porque Lula está muito mais próximo da agenda globalista do que dos outros blocos que ele era muito simpático no passado. Um governo que está sendo tarifado até mesmo pela Venezuela. Se Lula não tem capacidade política de conter as tarifas venezuelanas, como você acha que vai resolver as tarifas com os Estados Unidos? Aqui ninguém liga porque o mercado é menor. As pessoas querem ter acesso ao mercado americano, mas esse é o nível, né, que se encontra hoje o Itamaraty. O Ministério de Relações Exteriores do Lula sequer consegue lidar com seus aliados históricos. Nem com os próprios aliados históricos, o governo Lula tem capacidade para sentar e negociar. Onde estão os adultos na sala? A gente vai chegar lá. Veja primeiro a chamada, depois a gente vai entrar em outros aspectos desta matéria. Tarifaço dos Estados Unidos coloca em risco 620 mil empregos no Paraná, diz FIEP. Medida já provoca cancelamentos de contratos e férias coletivas em empresas exportadoras do Paraná. Você pega a matéria, lê do início até o fim e nada é disso dito sobre o problema central. A primeira frase da carta do Trump. E Renato percebe isso e comenta: as federações empresariais pedem crédito subsidiado, carência no BNDES, postergação de imposto, mas não dizem uma palavra sequer sobre as exigências da carta que Trump enviou ao Brasil. Preferem fingir que o tarifaço caiu do céu. Fingem também que o problema é institucional e passa por aqui, não por Washington. Né? Não, tá de boa. Aí tu vai olhar, olha a capa da matéria. Olha a capa da matéria. Olha essa foto, hein? Olha essa foto. Esqueci de colocar um negócio aqui em vídeo. Pera aí. Que eu abro aqui agora. Esqueci de colocar aqui em vídeo. Bolsonaro. Ah, aqui. Ó, qual é o grupo de comunicação mais próximo do Lula? Vocês já devem imaginar, né? Essa matéria aqui eu não sei nem por onde começar, né? Tantos pontos positivos dela. Mas vamos lá, com calma. Valor econômico, grupo Globo. 100 anos de Globo. 100 anos. Globo. Sai a confusão. Como é que Eduardo Bolsonaro falou desde o início? Tarifa ministro. O que é que o Duda Lima faz? A culpa é do PT. Valeu, Duda Lima, por sabotar o Eduardo, mas tudo bem. Olha como a Globo agora
resolveu chamar tarifa. Tarifa Bolsonaro. Quem é o jornalista da Globo que escreveu isso? Correspondente do Valor em Genebra. Deve ser primo do Jamil Chad. Desde 2005. Cobriu 28 vezes o fórum do Klaus Schwab, né, do nosso amigo Boca de Mosquito. Mas veja só. Tinha que ser, né? 28 anos abraçado no Klaus. Tarifa Bolsonaro. Tem ou não tem uma tentativa deliberada de usar os veículos de imprensa como um portal de propaganda política? O que é que está escrito na carta? A culpa é de quem? O Trump está tarifando o Brasil porque Bolsonaro fala palavrão? O Trump tá tarifando o Brasil porque Bolsonaro, sei lá, come galinha com farofa? A culpa é de Bolsonaro, tarifa Bolsonaro. Globo, mandando uma dessa. Aí você olha aqui a Veja. Tem ou não tem uma tentativa deliberada de instrumentalizar essa crise? A parte principal, que é a perseguição que foi instaurada neste país, que diversas pessoas já enxergam como uma ditadura, você varre isso para debaixo do tapete e você reforça a tese que Bolsonaro é um vagabundo que tem que ser destruído. É o Carlos Dias, né? Que matéria tendenciosa, nojenta e mentirosa. Vocês são o câncer do Brasil. Esse tipo de jornalismo não é digno nem de ser chamado de meretriz. Mais uma vez, promovem com imagens e vídeos a acusação. Canalhas. Pois é. O ponto central, ninguém fala. Todos varrem para debaixo do tapete. Aí vem o CIO da XP. Tarifaço tornou curto prazo difícil para a gestão de ativos de risco. Ativos de risco, eu gosto desse nome, né? Não fala nada com porcaria nenhuma. Arthur Wickman vê cenário turvo nos próximos 6 meses e aconselha foco do investidor em títulos prefixados atrelados à inflação. Ou seja, investidor, viu? Você está comprando um papel de dívida. Você está investindo. Você está investindo. Eu adoro isso, sabe? Especulação neste país é chamado de investimento. Compre título da dívida atrelado ao IPCA. IPCA mais 8. Eu não aguento. Falou pra Bloomberg. Investidor. Pra ganhar 15% sentado no sofá de casa. Por que ele é investidor? A Renato fala, né? O Brasil tá sob um tarifaço que escancara uma crise institucional fora de controle e o CIO da XP ainda fala onde investir como se estivéssemos discutindo de inflação de curto prazo. É o retrato da distopia do mercado financeiro fingir que o problema é técnico quando já é sistêmico. Quando as regras deixam de valer, os contratos perdem garantias e o país entra no radar de sanções. Não se trata mais de escolher ativos, mas de entender se ainda faz sentido manter o capital no Brasil. A pergunta logo não será onde investir no Brasil, mas quem ainda vai querer investir no país com regras elásticas e instabilidade institucional crescente. Só que não parou por aí. Porque a XP chamou muita atenção ao longo do fim de semana com o seu mega evento, com mega adultos na sala, mega governadores democráticos, e aí temos que começar a falar sobre eles. E uma fala assim digna de um grande estadista, sabe? O maior estadista do Brasil desde Dom Pedro II, vem de lá, Ratinho Júnior. Escute só isso daqui. Em 30 segundos, o que falta, na sua opinião, para a gente fechar um acordo com os Estados Unidos? Que atitude falta? É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos, como fez o Canadá, como fez a Índia, como fez a China, como fez o México, e parar de falar de desdolarização do comércio. Tá, beleza. Até aqui ok. Vamos ver o resto, né? Os 30 segundos de ouro. O Trump não pegou o Brasil para discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Não pegou o Brasil para discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. Aí depois ele brilha. O Trump não pegou este assunto para discutir o Brasil por conta de Bolsonaro. A primeira linha
a primeira linha da carta do Trump é citando o Bolsonaro. Será que o Ratinho Júnior não sabe ler, gente? Será que é problema de leitura ou é problema de caráter? O Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos. Claro que pode ter até um afeto ali entre os dois. Mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto. A Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio. Quer dizer, é uma falta de inteligência. Houve retaliação com cancelamento de visto, né? Carta do Trump, postagem do Marco Rubio, assim que atacaram o Bolsonaro. Mas pode ser que tenha aí uma certa simpatia, né, do Trump para com o Bolsonaro. E depois de falar, né, esse caminhão de bosta, ele ainda é aplaudido. Não só pela plateia, como pelo Tarcísio. O Tarcísio deve ter gostado demais, né? Ou pela educação, não foi, Tarcísio? Você viu todo mundo batendo palma, tem que bater palma também. Porque a gente sabe que você é um grande aliado de Bolsonaro. Tá difícil atorar o Tarcísio, viu? Primeiro assunto da primeira carta do Trump, Bolsonaro. Destinatário único e exclusivo da segunda carta do Trump, Bolsonaro. Pessoas citadas em todas as entrevistas do Trump sobre o Brasil depois de tarifácio, Bolsonaro. Mas o assunto é desdolarização. Eu nem coloquei aqui em vídeo, porque já vai ter outras matérias que a gente comentou ao longo do tempo. Mas só para mostrar a vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o perfil do Dom. Ó, Dom Lancelotti. Você aí que estiver satisfeito com a forma que foi abordado aí este assunto, só para você ver aqui, ó. O Dom começa com vídeo, aí depois ele coloca em português, para quem quiser ler, a gente vai falar sobre isso já. Aí ele relembra a carta do Trump, aí ele relembra a segunda carta do Trump, depois ele fala mais um tiquinho, bota aqui o tweet do Trump, depois outro vídeo do Trump, depois outro vídeo diferente, viu? Em outros momentos. Depois o senhor Marco Rubio, depois o pronunciamento, né? Site oficial do governo americano, subsecretário de Diplomacia Pública, e vai lá. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Nada, absolutamente nada. Esse Bozo aí, né? Esse Bozo. Relembrar é viver. Eu adoro relembrar. Eu adoro relembrar as coisas. Gente, participar de manifestação em trio, lá no cima do trio com o Bolsonaro, sabe? Isso não é, gente, um a mais. O a mais é só para os governadores democráticos. Sabe? Tem que começar a parar de tratar isso como se fosse um favor que eles estão fazendo. Na verdade, quem tá fazendo um favor é Bolsonaro. Por quê? Porque eles vão para esses eventos para aparecer. O mesmo Ratinho Júnior, que na hora de aparecer, na hora de surfar o hype, ganhar apoio, se projetar como candidato, ele vai, sobe no trio e ainda fala grosso com a imprensa. Ó. 6 de abril de 2025, Ratinho Júnior diz que judiciário faz perseguição política e defende anistia. Eu não queria que o Ratinho Júnior fosse lá na XP para ficar ofendendo, meter o dedo na cara de ministro. Não, cara. Mas, gente, custava, no meio dessa fala do Ratinho Júnior, falar o seguinte: empresários, será mesmo que o clima no Brasil, ele tá bom? Será que não faz sentido pra gente, ele fala até nos termos, né? A gente tentar dar uma acalmada nessa polarização, mas dar uma acalmada de verdade. Porque enquanto um grupo político se sentir ameaçado, se sentir perseguido, esse grupo jamais vai parar para ouvir ou discutir qualquer outro assunto. Isso não é bom, porque trava o debate público. Talvez a gente deve se questionar, né, o que está acontecendo. Isso numa semana onde todos os jornais do país, até mesmo a Globo, falaram que foi um abuso, que foi censura, o que fizeram contra Bolsonaro. É esse o cara que quer ser presidente do Brasil? Pra quê? Pra agradar a Farinha Lima? Lembrando que, inclusive, isso é uma matéria, né? Que o Ratinho Júnior quer ser o plano B da Faria Lima, caso eles não consigam emplacar o Tarcísio. Então faz total sentido. Na época, o Estadão dizia, ó, governadores de direita rasgam fantasias democratas por voto bolsonarista. Exatamente, é só pelo voto. É descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo.
É o bom e velho método Deltan Dallagnol.